Então, no capítulo 24, versículo 10, ele fala, esse texto, eu quero assim refletir com vocês algumas coisas. Diz assim que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu quero também, na mesmo texto, se você tem um pouquinho de paciência, eu quero ler noutra tradução, noutra versão, melhor dizendo. Ele fala assim nessa versão que é Bíblia Viva. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, a sua força será pequena. Se você se mostra desesperado quando enfrenta muitos problemas, olha que isso é possível a gente nesse mundo aqui, né? Ter que enfrentar de repente algumas dificuldades. E aí, se a nossa força for pequena, se nós ficarmos desesperados, aliás, a nossa força será limitada. Significa que a gente pode ter algo ao contrário disso na nossa vida. Então, refletindo sobre isso esta semana, eu entendo assim que este mundo em que nós estamos, e segundo o que Jesus falou, é que nós poderemos enfrentar alguns problemas, algumas aflições no decorrer de um ano, por exemplo. Estamos iniciando praticamente o ano, aliás, o primeiro mês já está indo, né? Mais uma semana e acaba o primeiro mês de 2024. Mas ainda tem até o final do ano. E quem sabe o que nos espera no decorrer desse ano. Mas o meu desejo é que nós, como igreja, que temos o Espírito de Deus e que temos a palavra dele, que a gente possa superar cada situação e sermos bem-sucedidos neste ano. Sermos mais que vencedores, amém? Então, a Bíblia nos ensina, Jesus disse que no mundo poderemos passar por aflições. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, diante de repente você não queria estar ouvindo algo que pode acontecer, uma coisa ruim, bom, o fato é que nós estamos num mundo onde jaz o maligno. Nós estamos num mundo onde o inimigo ele tem a sua estratagema contra a igreja. Mas isso não é nada diante daquilo que Deus é em nossas vidas. Então, por isso ele fala, tende bom ânimo. Então, eu fiquei imaginando assim, tem muitas pessoas hoje, e a gente conhece algum, que estão num leito de enfermidade sem força nenhuma para reagir à situação que foi submetida. E eu fiquei pensando que se a gente for no médico e receber um diagnóstico de uma doença mortal, como será a nossa reação diante dessa situação? Como será a atitude que vem de dentro, se porventura isso acontecer? Eu, por exemplo, passei por alguns percalços, algum tempinho atrás, problema de diabetes, problema de coração. E quando eu fiz o último exame da parte que ele estava nos dando lá, eu fui sozinho naquele dia, minha esposa ficou me aguardando, lá em Porto Velho. Aí o médico disse, quando eu fiz a esteira, né? O médico disse assim, deu positivo para o coração. Tudo bem. Mas quando eu cheguei lá e falei para minha esposa, o médico disse que deu positivo para o coração, ela começou a chorar. Eu não sei por que a minha reação foi muito tranquila, eu não entendi aquilo.
Depois ficamos sabendo que eu não poderia nem tomar um susto, que eu poderia morrer fulminantemente. Porque a passagem do sangue só tinha uma espessura de um fio de cabelo, falaram. Estava passando só 1%. Eu não poderia fazer qualquer esforço, assim que de repente poderia não aguentar. Então ele falou, daí quando ele ficou sabendo, depois que eu fiz um outro exame, disse, olha, não dirija, não tome susto e tem que passar pela cirurgia. Então, depois eu fiquei pensando, bom, eu estou no lucro, porque tem gente que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? Eu não, eu estou vivendo, estou andando. E graças a Deus. Mas tem muitas pessoas que estão em situações bem complicadas. Nós tivemos a notícia de um irmão da igreja, de outra igreja aqui, que veio há pouco tempo aqui para a cidade, de repente sofreu um acidente, dia 31, agora na virada do ano, e está num estado muito, muito sensível e crítico. Mas estamos crendo numa recuperação por milagre, só milagre. Nós temos o querido Júnior, lá em Manaus, assistindo o culto, passou por mais uma cirurgia ontem. Ele já ultrapassou tudo isso que eu já falei aqui. Ele já não era para estar vivo, mas dentro dele, ele diz que tem algo que impulsiona ele a viver. Então, são circunstâncias, são aflições que Jesus disse que nós teríamos. Mas qual é a nossa reação diante disso é o que vai fazer a diferença. Por isso, o texto que nós lemos diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Então significa que se você reagir de forma diferente, então a sua força será grande. Amém, amém, amém. 3 amém. Porque é possível se sair bem em situações tão complicadas. Eu coloquei como tema desafios e obstáculos para alcançarmos êxito em 2024. E o primeiro ponto aqui eu coloquei assim: os desafios são oportunidades para êxitos maiores. Amém? Desafios, obstáculos, eles são de fato um trampolim para a gente de repente ser ou alcançar uma vitória extraordinária. Amém? Então, como você reage à situação é que pode fazer toda a diferença. Eu gostaria que o pessoal da mídia passasse aquele vídeo, é um videozinho que faz uma analogia daquilo que eu estou querendo passar para vocês aqui. Há 2 formas de reagir à dificuldade. Amém? Há 2 formas de você reagir ao problema.
reclamando ou dando um jeito. Você que escolhe. Ei, quando Deus fala que você pode passar ou vai passar por aflições, isso não é para nossa derrota. Isso não é para nos acabar. Mas a nossa tendência, nossa humanidade, digamos assim, a tendência é fazer a gente reclamar, sim ou não? A reclamação, a murmuração é, de fato, algo que contraria a natureza divina. Quantas vezes Deus permitiu acontecer algumas coisas com o povo de Israel no deserto? E o que eles faziam? A maior parte das vezes eles reclamavam. E ele disse um dia: até quando? Não importa o que Deus fez por eles, mas uma vez faltando, a reclamação estava presente. E quantos de nós não é a mesma coisa, fazemos a mesma coisa, eu sou assim. Mas eu ouvi falar que a gratidão, que ao contrário da reclamação, ela expande o nosso cérebro. Mas a reclamação, a murmuração, ela atrofia a nossa mente ou ela diminui. Então esse pássaro aí, essa criatura de Deus, estava com sede. O que ela poderia fazer? Duas coisas ou três coisas. Por exemplo, poderia tentar e não conseguir e ir embora procurar em outro lugar. Ou ela poderia tentar e derrubar o vidro, derramar tudo. Ou ela poderia dar um jeito que daria certo. Olha que inteligência, né? Começou a colocar pedra ali para que a água pudesse, o nível de água pudesse subir e alcançar, seu bico alcançar. A gente estava lá em Seringueira, lá perto de Seringueira, na casa da minha tia. Aconteceu um detalhe. Foi lá, o pastor Leno estava junto com a gente lá por 3 dias. A minha irmã Silvia, pastora Silvia, não sei se ela vai assistir isso aqui, mas ela está lutando, tentando melhorar nessa questão de não reclamar. Mas a prova tem vindo. E ela tem sido não aprovada e vai continuar, né? Então aconteceu um detalhe lá muito simples, mas que foi uma prova que ela reprovou de novo. Mas melhorou bastante. Meu cunhado Leno, ele foi pegar algo no porta-malas, o carro estava fechado, mas ele abriu só o porta-malas. E como ele estava com a mão ocupada, ele tinha que pegar algo, ele largou a chave lá dentro e mais uma coisinha. E fechou o porta-malas, esqueceu a chave lá dentro. E agora? E a gente estava já de saída para ir lá na outra casa, na outra prima. A primeira reação da minha irmã foi engraçada. Ela olhou para mim e falou assim: me dá vontade de chorar. Ela falou. Eu falei: calma, Deus sempre tem uma saída para nós. Fique tranquila que Deus vai dar uma saída. Não reclame, não. Mas ela já tinha reclamado com o marido dela. Como que você faz isso? Mas aí, depois você pode aprender isso. Aí a minha esposa foi no YouTube. Como que faz para tirar a chave do Corolla quando está dentro do porta-malas? E não é que tem um ensinamento ali? E aí, só que já era depois nós voltamos, já era à noite, então deixou para outro dia. Aí conseguimos, de fato, tirar a chave, sem nenhum problema. Foi só um teste, de fato. Então, diante de uma circunstância assim, é reclamar ou dar um jeito? Normalmente reclamamos. E aí perdemos a bênção. Agora imagine uma coisa muito mais difícil, mais complicada, uma notícia ruim. O que você vai fazer? Ou, de repente, numa situação, como uma vez, minha esposa e eu, naquela época do prêmio, né? Não era nem um carro, era um transporte. A gente saiu de Porto Velho umas 4 horas da tarde, andamos lá por
Andamos assim uns 50 quilômetros e de repente o carro parou completamente, encostei assim, não sabia o que tinha acontecido. E aí passa carro, mas eu também nem dei com a mão porque eu deixei assim para ver o que Deus ia fazer de fato, né? A gente estava vindo de Porto Velho para Humaitá. Isso. Naquela época tinha muito buraco. Tinha lugar aqui que o carro entrava por inteiro e saía. Era bem feio. O negócio era... E aí eu fiquei lá parado, de repente já tinha passado alguns carros. Naquela época não passava tanto como hoje, né? Mas passou uma caminhonete, andou uns 100 metros e parou, e deu ré e voltou. Falei, aí, companheiro, o rapaz deu um problema aí. Ele falou, eu sou mecânico da aeronáutica lá em Manaus, eu vou dar uma olhada aqui. E ele olhou, observou e falou, rapaz, foi disco, platô e cabo de embreagem. Isso aí não tem conserto aqui. Irmãos, deixa eu ajudá-lo. Naquela época, vamos dizer assim, era 50 quilômetros para retornar a Porto Velho. Tinha balsa e nós podemos dizer assim que o nosso orçamento não tínhamos como voltar para Porto Velho. Nós estávamos ali numa situação realmente assim, dizendo, Deus, o que nós podemos fazer? Já vira assim, escurecendo, né? E a Evelyn era bem pequena e ficamos ali. O nosso único, vamos dizer assim, suporte em Porto Velho, o pastor Jonas Menezes, que é o nosso, como eu posso dizer assim, nosso irmão e suporte em todo o tempo, ele estava para os Estados Unidos, então nós não tínhamos para quem recorrer. E ficamos ali. Eu não lembro de nós reclamarmos. Eu creio que não reclamamos. Ficamos tão assim, como se diz, impactados com a situação, que nós pedimos, Deus, faz alguma coisa. Mas não tínhamos ideia do que iria acontecer. E a minha esposa não é como a Silvia. Ela não reclama, graças a Deus. Então, para esse camarada, falou e deu uma olhada, falou, não tem jeito, isso aqui é só em oficina mesmo. Mas eu posso fazer algo, se você aceitar. Eu vou rebocar com o meu carro, o seu carro, mas o meu genro que está comigo, que a gente já se conhece, ele vai no seu carro, você vem comigo, com sua esposa aqui no meu carro. E assim eles dois foram vindo e sem nenhum problema, parece que nem estava puxando outro carro. Viemos, quando foi de noitinha, nós estávamos aqui. Sim, não tinha ar. De modo que Deus fez algo assim, porque esses camaradas, eles falaram que moravam em Manaus, que eles fizeram uma turnê indo lá por Pará, aí foi por Nordeste até Rio Grande do Sul, daí estava voltando. E iriam naquela época passar por aqui pela estrada, naquela época não existia direito a estrada, mas eles iriam por estrada para voltar para Manaus. Eu não sei se de fato aqueles camaradas não seriam anjos que Deus enviou ali para nos ajudar e de repente eles nem existem. Não sei. Eu que penso assim, né? Eu sei que foi enviado por Deus e resolveu o nosso problema. E com isso eu aprendi assim, que Deus não vai deixar os seus na mão. Então, ainda que a chave ficou lá dentro do porta-mala, Deus vai providenciar uma saída para a gente, Ele vai dar uma ideia. Qualquer coisa que seja da nossa situação de vida, pode ser a coisa mais complicada, Deus não deixa a gente na mão. Aliás, se perdermos tudo, como diz lá em Castelo Forte, né? Se perdermos os filhos, bens, a esposa e a vida, ele disse, o Senhor Jesus por nós está e dar-nos-á o seu reino. Então, se perder tudo aqui, ainda tem o reino de Deus que ninguém pode tomar. Amém? Então, o nosso Deus, Ele nos dá oportunidades como trampolim, de fato, essas dificuldades, para que a gente possa ter experiências maiores com Ele ou ter realmente vitórias maiores.
Então, nesse ano 2024, pode ser que você tenha que passar, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Isso vai ser bom para a sua vida. Vai ser bom para a nossa vida. Por isso, pode ser que Deus permita a gente passar por isso. Então, esses desafios são oportunidades como que trampolim para nos colocar em situações melhores ou para nós termos êxitos maiores nas nossas vidas. Amém? A segunda coisa, nós temos assim, visto na Bíblia, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se superaram em circunstâncias complicadas para duas coisas. E nós vamos mencionar alguns aqui. Aliás, alguns exemplos, né? Para duas coisas Deus faz isso. Primeiro, para ser um ensino para nós, para ser um exemplo para nós, para ser um modelo para nós. Segundo, para que o nome dele seja glorificado. Então, quanto maior a bênção, maior a glória para Deus. Então, a gente entende assim, que Deus muitas vezes está permitindo, mas Ele quer que a gente esteja conectado com Ele, para que Ele faça o milagre, para que o nome dEle seja conhecido, para que o nome dEle seja exaltado. Nós estávamos ali no Ipixuna, na escola de formação de missões, com o pastor Vandils, e ali tinha alguns textos mencionando sobre isso, que tudo que Deus faz nas nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido, para que o plano de Deus, de fato, é que ele, como tem um coração missionário, ele quer que as pessoas conheçam a ele. E acontece muitas vezes conosco para que ele seja conhecido. Então, algum exemplo disso. Quando a gente vê na pessoa de Abraão, no capítulo 22, quando Deus faz um pedido a ele, quando Deus o coloca à prova, não foi fácil, gente. Quando Deus ordena a ele, toma o teu filho a quem você ama, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, oferece-o ali em holocausto. Holocausto, fazer um altar de pedra, com lenha, e colocar fogo, amarrar a criança e colocar em cima e queimar. Esse era o filho da promessa. A gente não gosta de que os nossos filhos sofram, entendeu? A gente faz de tudo para aliviar. Eu lembro que uma vez nossa filha estava estudando em Manaus, pegou um ônibus e pegou o ônibus errado. E a gente estava em Porto Seguro, na Bahia, e ela ligando para nós. Estou aqui num lugar que eu desci porque tinha que descer. Se continuasse ia ficar mais longe ainda. Não conheço ninguém. Perigo naquele lugar. E nós lá com o coração na mão. A gente quer proteger nossos filhos nessa situação, não tinha como. Mas graças a Deus ela viu um carro lá, parece que estava com dizer da igreja lá, conversou com o cara deu uma carona a ela e levou de volta. Então Deus providenciou. Mas enquanto isso, nós estávamos lá com o coração na mão. Agora Deus manda oferecer em holocausto o filho amado. Imagine o peso disso. Para nós que já sabemos como foi o final da história, tudo bem. Mas para ele estava crendo que Deus ia ressuscitar esse rapaz. Deus ia fazer algo. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. Ok? E ele obedeceu. Ele foi. Mas escute o que está escrito no capítulo 22, verso 15 a 18. Gênesis, capítulo 22, 15 a 18.
E Deus fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Ei, Deus fez isso para que Abraão passasse por essa prova, a fim de que ele fosse aprovado, e a partir da prova que ele passou, através da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. Ou seja, todas as nações da terra poderiam ter o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento do plano e propósito de Deus através da descendência de Abraão, que inclui aí a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos entendendo? Então a prova foi dada, mas por um propósito, para que as nações fossem abençoadas. Então talvez a nossa momentânea tribulação a gente não esteja entendendo bem o porquê, mas pode ter certeza, Deus não esquece dos seus filhos. Deus não está alheio às nossas circunstâncias. Deus não vai nos abandonar jamais. Deus conhece a prova que você passa. Deus conhece a sua situação e Deus tem um propósito para aquilo. E o propósito é que as pessoas conheçam a grandeza do nosso Deus. Amém? Talvez nós não podemos mensurar isso, mas é isso que Deus está preparando. Outra pessoa, como exemplo, é Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, 46 e 47. Veja a confiança de Davi em Deus. Na pessoa de Abraão, nós aprendemos a obediência dele, a obediência completa, porque ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. E Davi, ele passa por uma situação e não deixa também o inimigo afrontar o Deus de Israel sem uma resposta. 46 e 47 do capítulo 17 de 1 Samuel. Veja que Davi fala assim: hoje mesmo, ele falou, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Escute, essa história de Davi e Golias, até hoje, aonde ela é pregada, as pessoas sabem que há um Deus em Israel. Verso 17 diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Tal era a certeza dele. A certeza dele não estava na sua força, na sua experiência tipo de guerra, porque ele não era um guerreiro, mas estava no Senhor. Enquanto que Golias, que era muito maior que ele, muito mais experiente, talvez já tinha tido muitas vitórias nos campos de batalha, tinha certeza que não existia ninguém em Israel que pudesse afrontá-lo ou pudesse fazer páreo com ele. Mas Davi surgiu do nada ali, né? Porque não era plano nem de Saul, ele nem sabia, de repente aparece um que estava dizendo: deixa que eu vou, em nome do Senhor. Porque
Golias, ele tinha tanta certeza que ele iria vencer, que ele ficou 40 dias gritando: dá-me um homem, de manhã e de tarde. 40 dias. Não aparecia ninguém. Porque a proposta dele é o seguinte: não precisamos nós nos enfrentarmos, todos, o meu soldado com o soldado de vocês, de repente se matar com espada. Basta um lutar comigo. Se eu vencer, vocês se tornam escravo nosso, todo mundo. Mas se você me vencer, a pessoa me vencer, nós, os filisteus, ficaremos escravos de vocês. A proposta veio dele porque ele tinha convicção que ele iria ganhar. Mas de repente levanta alguém e diz: eu não vou nem com Deus, não vence nem com espada nem com lança. E aí desafia ele, vai e o vence em nome do Senhor. Para que as pessoas, não é para a glória de Davi, tipo assim, venceu, né? Mas para que as pessoas soubessem que é Deus que fez isso. Ei, quando nós olhamos hoje para Israel, o estado em si é menor do que Sergipe, que é um dos menores do Brasil, se não o menor. É um estado tão pequeno, mas tão poderoso, não pela sua força, mas porque Deus é com eles até hoje, né? Então, quando os inimigos acham que vão acabar com Israel, Deus defende eles e dá vitória. Isso é para que o mundo inteiro hoje, que está ligado à internet, é global esse negócio, todos sabem que de fato existe Deus em Israel. Que Deus dá vitória para Israel. Que não é uma luta só de um exército contra outro. Porque senão não teria chance. O próprio Deus capacita eles a se prepararem de uma forma tal. Então, assim foi que Davi, representando Deus, foi contra Golias e o venceu. Então, a mesma forma hoje, as circunstâncias, os desafios, né? Porque diz o pastor lá da igreja presbiteriana, esqueci o nome dele, do colega do Hernandes Dias, Jeremias Pereira. Jeremias Pereira falou que Davi, possivelmente, quando olhou para o gigante, não olhou para a altura, para o tamanho dele, mas olhou para o tamanho da testa dele. Falou: rapaz, essa testa não tem como errar. Era grande demais, né? E desprotegida. Então ele, com fundo, ele não errava nem um fio de cabelo. Imagina errar aquela testa. Então, não, sabia que não tinha boca, não. Entendeu? Então, esses desafios é que vêm como um trampolim para dar vitória de uma forma extraordinária para nós. Então, fique sabendo que o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Davi, que deu vitória a ele contra esse gigante, ele pode lhe dar vitória contra qualquer coisa que se levantar contra você, se você estiver em nome do Senhor. Se você está no centro da vontade de Deus. Porque Deus quer ser glorificado através da tua vida. A tua vitória dará glória para Deus. As pessoas têm que saber, foi Deus que fez isso. É por isso que Deus permite coisas que aconteça contra nós, para que a gente possa ser esse de glória de Deus. Amém? E temos outro exemplo que eu gosto bastante, que se torna um exemplo para nós, é como que Deus foi glorificado na época de Daniel. No capítulo 2, 47, tem esse texto falando sobre esse momento da vitória que Deus deu para Daniel quando o Nabucodonosor, ele era o rei, o imperador do mundo inteiro naquela época. Era o governo mais poderoso. Então ele mandava matar quem ele queria, ele deixava viver quem ele queria, ele era o chefe geral, né?
Então ele teve um sonho, só que ele não revelou o sonho, ele não falou como que foi esse sonho. Ele disse: vocês, sábios, devem contar para mim como foi meu sonho e dar uma interpretação para ele. Não se achou ninguém capaz. Todos os magos, todos os sábios. E aí ele falou: então vocês todos vão morrer. Todos os sábios vão morrer. E daí chegou no ouvido de Daniel. Ele falou: ei, calma, diz para ele que tenha calma que a gente vai conseguir resolver esse negócio. E eles então se reuniram, oraram, pediram de Deus, e Deus já tinha dado a ele a capacidade sobrenatural de interpretações. E Deus deu a ele o sonho do rei. E ele foi e contou para ele o que ele sonhou e o significado desse sonho. E ali no livro de Daniel 2:47 fala o resultado desse acontecimento. Quando ele revelou, né, diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesses revelar esse mistério. Então, o rei soberano daquela época reconheceu que o Deus de Daniel era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores, era o Todo-Poderoso. E assim o nome de Deus foi glorificado, porque Daniel confiava em Deus. E ele falou: olha, não sou eu não, mas eu tenho alguém que vai revelar para mim. Então o nome de Deus foi glorificado naquele império, naquele momento, por causa dessa obra poderosa de Deus na vida de Daniel. Temos também, e a gente vai finalizar aqui, Daniel capítulo 3, versos 16, 18 e 29. Aqui, 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos, porque veja bem, quando Daniel revelou esse sonho, o texto termina dizendo que, o capítulo lá, dizendo que, a pedido de Daniel, Deus colocou, aliás, o rei colocou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em uma posição de governador de províncias, por causa da posição que Daniel alcançou por causa da revelação. Então ele colocou eles como governadores. Só que chega um dia que o Nabucodonosor decide fazer uma imagem de uma altura de uns 11 metros e fala agora para todos os governadores, sátrapas, todos os prefeitos, todos os súditos se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. Só isso, só adorar. Coisa rápida. E esses 3 homens, por serem parte do governo, né, precisava também se ajoelhar. Eles estavam longe da terra deles. Eles eram estrangeiros lá. O Deus de Israel tinha destruído a terra dele. Eles tinham sido levados cativo, presos, né? Estavam numa terra distante. Será que vale a pena contrariar a ordem de um rei só para dizer que nós não nos curvamos a outro Deus? Eles poderiam muito bem se agachar, acabar. Adorou, ficou por isso mesmo. Mas eles tomaram uma decisão bem diferente. Os 3, escute, quando toda a multidão se ajoelhou, eles ficaram de pé. Aí fica fácil. É rápido que a pessoa observa. Opa, tem 3 ali. Quem são esses 3? Me lembro que uma vez nós, numa caravana que fomos para Israel, aí tinha um senhor que foi com a gente nessa caravana. Acho que ele era da Bahia, não tenho bem certeza. Aí ele disse assim para Deus de manhã: Senhor, faz alguma coisa assim de extraordinário
na minha vida, eu quero uma experiência com o Senhor. E ele fez essa oração, esqueceu, foi. E disse que ele estava andando lá na Jerusalém Velha, né? E ele viu uma multidão indo e ele foi seguindo aquela multidão, foi no meio daquela multidão. Não sabia para onde ia dar, né? Mas ele foi andando no meio. De repente, quando ele viu, ele estava dentro da mesquita, no meio daquele povo, e todo mundo se ajoelhou. Ele falou: meu Deus, eu não posso me ajoelhar para esse Deus aqui. Ficou em pé. Na hora, as pessoas olham o infiel, né? já iam linchá-lo. Sabe que lá não tem esse negócio, não. Desonrou o Deus deles. E eles iam pegar, só que ele conseguiu escapar, chegar na porta, né? E lá tinha um comandante do exército de Israel, que ele ficava guardando por ali, e era casado com uma brasileira. Então ele se apegou a esse homem e pediu socorro, e ele não sabia, ele não conhecia português, mas ele sabia que a esposa sabia, ligou para a esposa, pediu para falar com ele, aí ele explicou por que ele estava ali, ele não sabia que o pessoal ia se ajoelhar, adorar, não sabia que está indo para a mesquita. Mas por ele ficava em pé, né? Porque também se ele falasse, bom, eu vou me ajoelhar, depois eu peço perdão. Mas ele sabia que seria uma desonra para Deus, ele se ajoelhar para um Deus falso. E então, quando ele fica em pé, todo mundo viu que ele não era muçulmano. Então iriam matá-lo. Mas ele conseguiu escapar. E assim aconteceu o que ele pediu, né? Mas ele passou um apuro violento, né? Mas assim, então quando esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três amigos de Daniel, eles não se ajoelharam, não se prostraram, não adoraram essa imagem, por causa que eles conheciam o Deus vivo, eles decidiram não adorar. Então falaram para o rei chamou e deu a eles uma outra oportunidade. Olha, eu vou fazer de novo. A hora que tocar isso, vocês vão se ajoelhar. Aí a resposta deles foi isso. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra o Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Entende isso? Eles sabiam que o rei já havia determinado, não tinha outra saída, seria jogado na fornalha. Então eles sabiam duas coisas. Se Deus, o Todo-Poderoso a quem ele servia, quisesse livrar, amém. Mas se não, eles estariam prontos a morrer, mas que eles não iriam adorar a imagem, não iriam. Olha que Deus está preparando um momento para que seja o nome dele conhecido e glorificado. Qual seria a sua reação diante dessa circunstância? De ser jogado e ser queimado, destruído, ou Deus livrar? Qual seria a sua fé em Deus nesse momento? Você teria essa mesma atitude desses três homens? Fique sabendo, ó rei. Se não, mas nós não vamos adorar. Fique à vontade. E diz que quando a fornalha era tão quente, porque ele mandou esquentar mais ainda, né? Que os caras que foram colocá-los dentro da fornalha morreram só do calor. Mas aí o rei olha e vê que tem 4 pessoas. Aí ele pergunta: escuta, nós não colocamos 3 lá? Sim, nós colocamos 3. Eu vejo 4, ele diz. E aí diz o pastor Josué Irion
que ele falou, você não tomou tequila não, rei. Tem 4 meses lá. Você não está meio bêbado, não. É real, são 4. E aí eles tiram de volta os 3. Nem o fio de cabelo deles ficou chamuscado. E aí o verso 29, se não me falha a memória, fala da glória de Deus. Ele fala, o rei Nabucodonosor diz assim, portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então Deus foi glorificado por essa prova tão terrível que foi passar isso. Então, a prova de fogo ali foi para que o nome de Jesus, o nome de Deus fosse conhecido. Saber que tem um Deus que age em favor dos seus. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da igreja. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje será para sempre. Deus continua sendo Deus. Então, não sei o que prova poderá vir para a sua vida no decorrer do ano 2024. Mas se você entender que Deus existe, Deus é real e Deus continua agindo, não tenha medo, porque é o nome dele que será glorificado. Através da tua vida, então, você será um instrumento para glorificar a Deus, passando por aquela prova. O restante é com Deus, não se preocupe. Se tiver que morrer, morra, mas Deus será glorificado. Amém?